Bom, agora que nós já vimos bastante coisa sobre o protocolo IPv4, sobre a camada de rede, né, o protocolo IPv4, vimos alguma coisinha sobre o IPv6, nós vamos à segunda parte da nossa aula, onde nós vamos falar sobre o protocolo IPv6 propriamente dito e vamos ver algumas coisas sobre o protocolo IPv6. A primeira coisa que nós vamos ver é o cabeçalho do protocolo IPv6, né? Esse cabeçalho do protocolo IPv6, a gente vai perceber, como eu já tinha dito na primeira parte da aula, que ele torna a navegação muito melhor, porque ele é um protocolo que torna o roteamento mais rápido, né? E aí a gente... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. E aí a gente tem os seguintes campos. Eu tenho aqui o campo versão, que como eu falei, né, ele pode vir setado com 1, com 0, 1, 0, 0 no IPv4. E no IPv6 ele é sempre 0, 1, 1, 0. Sempre. Porque na conversão de binário para decimal, esse aqui é o valor 6, certo? Depois a gente tem um campo que a gente chama de classe de tráfego, que também serve para QoS, parecido com o campo que a gente tinha no IPv4. Nós não temos o campo IHL, onde ele diz o tamanho, o comprimento do cabeçalho. Por quê? Porque o cabeçalho IPv4 ele tem um comprimento fixo. O comprimento fixo de 40 bytes. Tá? 40 bytes. Então ele vai ter sempre 40 bytes. Enquanto que o IPv6 variava entre 20 e 60. Então olha só, imagina só. Aqui onde eu tenho o endereço de origem, no IPv4, na versão 4, a gente tinha 32 bits. Nesse campo do IPv6, a gente está falando de 128 bits. Ou seja, é 4 vezes maior do que o IPv4 a versão para IPv6. Então eu tenho 4 vezes mais aqui, 4 vezes mais aqui, que também são 128 bits, endereço de origem e de destino, certo? Então eu tenho, só nesses dois campos, muito mais bits do que eu tinha no IPv4, né? E só que ele ficou um cabeçalho mais enxuto, que ele ficou de 40 bytes, um tamanho fixo. Por quê? Porque nele eu tenho aqui um campo, aqui lá eu tinha o campo protocolo, no IPv4 a gente tem um campo chamado Next Header, ou próximo cabeçalho. Por quê? Porque ele vai vir indicando qual é o cabeçalho de extensão, né? O cabeçalho de extensão que vai vir no próximo. Então eu tenho aqui os cabeçalhos de extensão. Eita, vamos apagar aqui, né? Vamos pegar aqui a canetinha aqui. Então aqui eu tenho os cabeçalhos de extensão aqui, né? Eu tenho um cabeçalho de extensão, certo? Eu também tenho aqui um identificador de fluxo. O identificador de fluxo é um campo novo do IPv6. Ele é um campo que, na verdade, nem está sendo muito usado ainda. Qual é a ideia desse campo? Eu tenho numa rede várias comunicações, vários pacotes, vários segmentos que pertencem ao mesmo fluxo. Por exemplo, um vídeo. Um vídeo ele é todo segmentado e enviado através do UDP, né? Ele é enviado pela rede. Esse vídeo é de bom tom, é bom, faz bem para a transmissão que esse vídeo chegue num fluxo contínuo, né? É melhor para o protocolo UDP. Hoje isso não acontece. Hoje você pode aplicar uma QoS e tal, mas eu não consigo identificar o tipo de fluxo assim tão simples, né? E aí no protocolo IPv6 a gente vai ter esse campo onde a gente vai poder identificar isso, facilitando um QoS de uma escala um pouquinho melhor. A gente tem um comprimento do payload, que vai me dizer o comprimento total do pacote. E o TTL passou a se chamar limite de saltos, né? Então eu tenho o campo TTL ainda, está aqui em cima, ó, o campo TTL, mas ele se chama limite de saltos, né? E não mais TTL, Time to Live. Né? Ele passa a se chamar Hope Limit, né? Então esse é o cabeçalho do protocolo IPv6. Vê que ele é um cabeçalho muito melhor. Se a gente comparar ele com o IPv4, tem uma tela aqui onde eu comparo, né, o protocolo, o cabeçalho do IPv4 com o cabeçalho do IPv6. Olha quantos campos tinham para ser analisados pelo roteador na hora dele rotear esse pacote. Agora observa no IPv6 como ficou mais simples. Como o roteador vai ter que analisar menos campos para poder rotear o pacote, né? Então por isso que a gente fala
que a navegação com o IPv6 vai ser mais rápida, ou seja, a fluidez de pacotes vai ser mais rápido, vai ser muito mais roteável, vai ser roteado muito mais rápido do que com o IPv4, certo? E quais as características desse protocolo do IPv6, tá? A gente tem as características do IPv6 que são as seguintes. Primeiro, ele é um protocolo de 128 bits. Ele é escrito em hexadecimal, ou seja, números hexadecimais, né? A capacidade de endereçar dele é de 340 decilhões. Essa medida, gente, eu costumo brincar aí com o pessoal falando o seguinte, que só existem dois tipos de profissionais no mundo que usam esse tipo de medida, 1 decilhão. Quem são esses profissionais? Né? Os astrônomos, que medem a distância entre as estrelas, e o profissional de rede. Né? Claro que a gente vai usar menos, porque a gente não vai nunca endereçar uma rede desse tipo, mas 1 decilhão é só uma brincadeira, porque é muita coisa. Aqui, ó, eu tenho um dado aqui que eu até já comentei no início da aula. Aqui, ó. Hoje nós somos 7 bilhões de habitantes no mundo, aproximadamente. Tá? Se nós fôssemos 10 bilhões, ou seja, 3 bilhões a mais de pessoas na face da Terra, nós teríamos um endereço IPv, uma quantidade de endereços IPs por pessoa para cada habitante de 3,4 vezes 10 elevado a 27. Ou seja, daí esse número aqui, ó, 3.400.000.000.000. Eu não sei nem falar esse número. É um número que para mim não dá para falar. Eu não sei como falar esse número, como expressar esse número, certo? Então, esse seria a quantidade de endereços de IPv6 se nós já fôssemos 10 bilhões de habitantes no planeta Terra. Ou seja, é para a gente nunca mais se preocupar com o endereçamento IP, certo? Como eu falei, a notação do endereço IPv6, ela é em hexadecimal. E por que ela foi pensada para ser em hexadecimal? Né? Vamos falar um pouquinho sobre a numeração hexadecimal. Hexadecimal, ele vai com os números, ele tem 16 números, ele é base 16, ele vai com números de 0 a 9 e depois com as letras de A a F. Por isso que a gente fala hexadecimal, são 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Isso dá 16 algarismos. Né? 4 bits ou meio byte pode ser representado por um único valor hexadecimal. Por isso que ele foi escolhido para ser o valor, para expressar o IPv6, porque realmente foi a menor notação que nós tivemos. Tá? As anotações em binário ou em decimal ficariam absurdas. Né? Aqui eu tenho uma tabelinha de conversão de hexadecimal para decimal e para binário. Essa tabelinha é muito importante para a gente. Deixa eu mostrar aqui na próxima tela. Eu tenho essa tabelinha de 2 em 2, em duplas. Tá? Eu tenho essa tabelinha aqui em duplas, ó, 00, 01, 02. E aqui desse lado de cá eu tenho um exemplo aqui. Para eu transformar FF01 em valor binário, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou achar o FF, ó, FF. O FF vai ficar, Então aqui, o primeiro está aqui, ó. Tá? São os primeiros 8 bits. Depois eu tenho um A. Eu não tenho um A na minha tabela, então como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou achar um 1 só. O 1 é 0001. Aqui, ó, 0001. Tá? E o A? O A é 1010. Então, ó, 1010. Então fica 0001, 1010. Então, essa é a transformação, muito simples usando essa tabela. Na verdade, eu acho que usando essa tabela de cima fica mais simples, porque eu tenho os valores individuais aqui, ó, e aqui os valores individuais para cada um deles. Isso aqui é uma lógica aqui, ó, 0000, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Depois cresce uma casa, 1000, 1001, 1010, 1011. Então, se vocês observarem, existe uma lógica aqui. Os números vão crescendo. Ele só completa com 0 à esquerda. Por quê? Porque 0, o número seria esse, 1. Mas aí, para ter 4 casas, para ter 4 bits, representar os 4 bits, eu completo com 0, certo? Então, é assim que eu vou
transformar, é a forma mais simples de fazer essa conversão de hexa para binário, ok? Alexandre, por que a conversão de hexa para binário? Porque nós precisamos. Sumarização de rota com IPv6, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. A gente precisa fazer a conversão. Endereçamento IPv6, a gente precisa fazer a conversão. Então isso tudo vai ser visto um pouquinho mais lá na frente do curso, tá? E aí, por que foi escolhido o sistema de notação hexadecimal, né? Como eu falei, olha como é que seria o sistema de notação. Aqui, ó. Olha como seria o sistema de notação se nós estivéssemos falando de binário. Tá? Isso aqui é um endereço IPv6 em binário. Aqui tem 128 bits representados aqui. Tá? 128 bits representados nesse montão de uns e zeros aqui. Ok, Alexandre. E se eu fosse fazer em decimal daquela forma, divido de 8, separo de 8 em 8, faço decimal pontuado e transformo isso para decimal? Ficaria assim, ó, 192, 168.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1. Também ficaria meio esquisito da gente ver. Já em hexadecimal fica assim, ó. Já em hexadecimal fica assim, ó. COA8 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0001. Aí você fala, pô, ficou tão difícil quanto aqui em cima. Mais ou menos, porque existem algumas regras que eu posso abreviar esse endereço, que ele vai ficar assim, ó. C0A8, 2.2.1. Então fica C0A8, 2.2.1, certo? Então aqui eu tenho C0A8, tudo 0, 1 no final. Então fica C0A8, 2.2.1. Muito mais fácil, muito mais tranquilo, certo? Ah, e como é que funcionam essas regras, Alexandre? Você vai explicar pra gente como é que funcionam essas regras? Vou, é o que a gente vai ver agora. O final dessa aula é todo falando sobre essas regras. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui, ó, continuar falando sobre a notação. Mais algumas explicações sobre a notação. Então, no endereço IPv4, eu vou colocar aqui IPv4, a gente está fazendo uma comparação toda hora porque é o que a maioria das pessoas conhece. Então, no endereço IPv4 eu tenho 4 octetos. Octetos, né? São 4 conjuntos de 8 bits. No endereço IPv6 eu tenho 8 quartetos, ou 8 sextetos. Né? Eu ainda posso falar que são 8 como é que é? Me fugiu a palavra, mas são 16 em... seria 16, me fugiu a palavra, porque a gente vai tratar como 8 quartetos, tá, pessoal? São 8 quartetos. Então a gente vai falar sempre 8 quartetos, é o que a gente vai expressar. Então aqui eu tenho 8 quartetos. Ó, o endereço IPv4 aqui, IPv6 aqui, ó, 2001, 2.0db8, 2 pontos café, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.001, barra 64. 64, Alexandre, significa que metade do endereço é rede e metade do endereço é host. Aqui, ó, rede e host. Aí você vai me falar assim, ó, Alexandre, rede e host, pô, não é muito bit para endereçar rede e host, não? Não, gente, esquece isso. A gente foi criado, todo profissional de rede atualmente foi criado num mundo onde o endereço IP era escasso, onde a gente tinha que fazer o mais justinho possível. Esquece isso. No endereço IPv6, a gente não vai precisar se preocupar com isso. Toda rede vai ser, ou 90% das redes vão ser barra 64, ok? Algumas redes vão ser barra 67, algumas podem ser barra 64, barra 32, né? A maioria barra 64, a gente vai ter uns que são menores, outros. O barra 127, nos links ponto a ponto, por exemplo, tem um roteador desse lado, tem um roteador desse lado e tem um link ponto a ponto ligando esses dois roteadores. Eu preciso de quantos IPs? 2, um para esse lado e um para esse. Para que eu vou botar barra 64? Se eu botar um barra 127, significa que 127 bits são para endereçar rede e só um para host. Se só um é para host, só o último pode variar entre 0 e 1. Ou seja, eu só tenho dois endereços IPs possíveis, 0 e 1. Na rede IPv6, gente, não existe broadcast
e o número da rede eu posso utilizar, o IP da rede eu posso utilizar. Então é um pouco diferente do IPv4. Mas isso a gente não viu ainda nem no IPv4. A gente vai ver na nossa próxima aula sobre IPv4 e na aula sobre IPv6 sobre IPv6. A gente lembra que essa aula é só uma introdução, tá? Então vamos lá, vamos às nossas regras para otimizar o endereço IPv6. Primeira dessas regras, a primeira de todas essas regras é a seguinte. Todo zero à esquerda não tem valor nenhum, então eu posso emitir os zeros à esquerda. Eu corto todos os zeros à esquerda. E aí meu endereço fica, que seria desse tamanho, por exemplo, o 0 db8 vai ficar só db8. O 0000 vai ficar só 0. Ou seja, eu posso emitir todos os zeros à esquerda. Ó. 001 vai virar só 1. Beleza? Então essa é a nossa primeira regra. Molezinha, molezinha. Vamos treinar. Aqui está um exercício. Eu quero que nesse momento vocês pausem o vídeo e façam um exercício. Beleza? Estou falando para pausar porque tem gente... as pessoas vão estar assistindo essa aula no formato gravado. Então pausa o vídeo que eu vou dar um tempinho. Daqui a pouco eu volto e mostro a correção para vocês. Beleza? Ok, já deu tempo de vocês terem pausado o vídeo, agora eu vou mostrar a correção para vocês. Observem, 2001 0000, 2.FE01, 2.0 BA 2, 2.000, 2.000, 2.000, 2.0023/64. Como é que vai ficar? Eu venho aqui e corto, corto todos os zeros à esquerda, certo? Todos os zeros à esquerda eu vou estar eliminando desse endereço. E ele vai ficar como esse de baixo. 2001, 2.0, 2.FE01. Toda vez que tiver assim, gente, der para falar alguma sílaba, eu falo, ó, FE01, BA2, 00023, beleza? Mesma coisa no endereço de baixo. Vai ficar FE80, DB8, 100, 0001. E, por fim, 2001, DB8, face, FF0003. Beleza? Então, correção dos exercícios. Segunda regra. A segunda regra também é muito fácil. Eu gosto muito dessa segunda regra, que é a seguinte. Toda vez que eu tiver uma grande sequência de zeros seguidas, vários quartetos, mais de um quarteto com zeros seguidos, eu substituo por dois pontos. Olha lá, ó. 2001, 0db8, café, 0001. Então eu sei que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 octetos. Então eu sei que eu tenho 4 octetos só em 0 aqui dentro, porque são 4 quartetos, desculpa. 4 quartetos aqui dentro. Então aqui fica 0000, 0000, 0000. 4 quartetos de zeros, ok? Essa regra tem um porém. Que porém? Tem que tomar cuidado para não ficar ambíguo o nosso endereço, porque aqui, ó, 2001, 0db8, ABCD, 1, 2, 3, 4. Como é que o computador vai entender? Como é que é esse endereço? Eu tenho 2 e 2, eu tenho 1 e 3, ou eu tenho 3 e 1? Certo? Fica ambíguo, o computador não consegue entender, não consegue endereçar. Então ele não vai aceitar que você faça isso. O roteador, o computador, ninguém vai aceitar. Você só pode usar essa regra uma única vez. Uma vez. Tá? Então você só pode usar a regra 2 uma vez. E você pode misturar as duas regras. Observe que aqui eu misturei. Ó. O meu endereço é esse aqui. Ó. Meu endereço é esse aqui. Ó. Vou pegar aqui. Ó. Meu endereço é esse aqui. Ó. 2001. 0db8, café, 000001, ok? Aí fica, ó, 2001, db8, porque eu corto esse 0, 2 pontos café, 2 pontos, 2 pontos 1. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 octetos, eu sei que eu omiti aqui 4 quartetos de 0, certo? Beleza? Então, eu sei que eu omiti aqui 4 quartetos de 0. Vou dar uma reforçada aqui. E essa foi a regra número 2, combinada com a regra número 1. Aqui eu usei a regra número 2, ó, regra 2, e aqui eu usei a regra 1, ó. Aqui eu usei a regra 1, regra 1.
Vocês estão vendo que eu estou usando uma canetinha, a letra está ficando mais bonitinha, mas em compensação estou aprendendo a usar ainda. Então de vez em quando aparece uma emergência, um negócio aí, meio de coisa. Mas é bom que estou aprendendo, já está melhor, a letra também fica bonita. Eu consigo fazer uns desenhozinhos, ó, tá vendo? É que eu não sou um bom desenhista, mas dava para desenhar, ó. Tá vendo? Ó, se eu quiser desenhar aqui um switch, ó, tá vendo? Eu consigo fazer uns desenhozinhos. Eu vou me aprimorar, vou melhorar e eu vou conseguir fazer as coisas melhores aí na nossa aula, tá? Eu sinto muita falta de ficar escrevendo na hora da explicação e isso me faz falta. Vamos de novo a alguns exercícios aqui, tá? Eu já volto para corrigir. Nossa aula realmente está acabando já, tá, pessoal? Esse exercício é o finalzinho da aula. Pausem o vídeo. Ok, já deu tempo de pausar e fazer o exercício. Vamos lá. Então aqui está a nossa correção. Então eu tenho aqui, ó, 2001, 0000, Fé 01, 0/2, 000023. Fica 2001, 0, Fé 01, BA2, 2 pontos, 2 pontos, 23. Fé 80, DB8, 100, 2 pontos, 2 pontos, 1. E por final, 2001, DB8, face, 2 pontos, FF, 2 pontos, 2 pontos, 3. Ou seja, eu omiti todos os zeros que eu tenho juntos por 2 pontos e todos à esquerda. Fiz meu endereço ficar desse jeito de baixo. Então, muito fácil de aplicar, muito fácil da gente abreviar esses endereços. Fica ligado, pessoal, porque na certificação de CCENT eu tenho visto, eu de vez em quando vejo aí alunos meus conversam sobre prova. Eu também tenho aqueles testes King famosos que todo mundo sempre dá uma olhadinha, de vez em quando eu vejo para ver como é que tá as provas. E eu tenho visto questões perguntando sobre endereço, tipos de abreviação de endereço, regras de abreviação. Então se liga nisso, porque como está caindo pouquíssima coisa de IPv6 e o básico, eles estão cobrando isso ainda. Eu acredito que daqui a algum tempo isso não vai ser nem cobrado, tá, pessoal? Daqui a algum tempo vai ser padrão isso aí, a Cisco não vai nem mais cobrar isso, ela vai começar a cobrar coisas mais sofisticadas sobre IPv6, mas por enquanto eles estão cobrando um pouquinho a coisa de IPv6, tá? E é isso aí, pessoal, nossa aula de hoje terminou. Tá? Então a gente teve a primeira parte da aula onde a gente apresentou a camada de rede, apresentou o IPv4 e falou sobre o esgotamento do IPv4. Tá? Depois veio a segunda parte onde a gente falou sobre o IPv6. Lembrando que essa aula é a nossa terceira aula, onde a gente estava falando sobre a camada de rede, e não foi uma introdução aos protocolos da camada de rede. A gente ainda vai ter duas aulas, uma focando no IPv4 e uma focando no IPv6. Então a gente vai ver bastante coisa de endereçamento e tal. Eu tenho outras aulas de endereçamento sem ser essas aqui, onde eu vou estar tentando disponibilizar algumas coisas para vocês também, ok? Então, eu gostaria de aproveitar e avisar que a gente já tem lá no na nossa plataforma, na biblioteca a gente já está com a nova versão do Packet Tracer, o Packet Tracer 6.1, tá? E a gente já está com algum material lá na biblioteca, na subpasta Cisco Press. Lá, pessoal, a gente teve uma certa dificuldade em colocar algumas coisas na plataforma, e aí o que a gente fez? A gente colocou numa conta nossa do Dropbox, ou do Drive, eu não me recordo qual dos dois a gente botou numa conta nossa de um site desse, de uma nuvem dessa, e compartilhou o link para vocês poderem fazer o download. Então, essa foi uma solução temporária que a gente achou, a gente espera que em breve a gente consiga resolver, mas de qualquer forma tá lá, tá disponível, é só vocês fazerem o download lá, ok? Tem o link lá que é só vocês clicarem, baixam um TXT, no TXT vai ter o link para vocês fazerem o download. É um domínio nosso mesmo, podem ficar tranquilos, ok? Então é isso aí, eu espero vocês na próxima aula.